como o Francisco já tinha orientado, né? Vocês têm um responsável de prestação de contas que é dos setores, que vai ficar, né, com essa gerência de dirimir dúvidas que vocês, por um acaso, tenham dentro dos grupos de trabalho, dentro da análise. Então, o que a gente acaba indicando? Vão ter dúvidas que vocês vão verificar que são de aspectos jurídicos, né? Que não vão demandar da própria análise de vocês. E que sim, a gente orienta que seja reportada a consultoria do órgão. Da mesma forma, a gente sabe que vão ter situações em que a dúvida de vocês é com relação a algum aspecto, né, relacionado à aplicação e dúvida. Esse caso aqui, né, a gente teve uma dúvida essa semana de uma unidade em que o prazo da prestação de contas, né, que era de 60 dias, não tinha sido observado por um município. E daí eles questionaram a gente sobre, o que eu faço? Posso aceitar? Não posso aceitar? Então, assim, são questões que às vezes vão demandar de bom senso de vocês, né? Ou de questão de própria avaliação e se a situação específica ela fere a questão da finalidade, fere algum artigo da legislação, e é isso que vocês têm que avaliar, né? Se cabe uma ressalva, se cabe uma irregularidade. Isso vai demandar estudo da legislação, debate talvez entre vocês para estarem alinhando essas situações. Eu queria... Consegue entrar no CIGEF rapidinho, Edson? Eu vou mostrar para vocês, só para quem não conhece, uma carinha ali do listar transferência especial, a gente já finalizando aqui. Pode entrar lá no listar. Pode entrar na 2022, 3258. O módulo ele é o transferência especial, que o Edson clicou ali. A gente tem tanto funcionalidade de execução quanto funcionalidade de consulta. Essa é uma das funcionalidades de consulta que vocês vão utilizar bastante, até para ter uma noção, né, do que foi autorizado. Então, ali vocês têm tanto a unidade gestora, né, que foi a concedente do recurso, o título do objeto do projeto, o responsável, né, quem que foi o beneficiário, a subação, a data de início e de fim, o número do processo. Então, todos os registros das transferências, eles estão com o número do processo, né? Então, se vocês precisarem, o processo não está conosco, né? Vão ter processos que vão estar no núcleo, não vão estar na unidade, mas vocês de posse das transferências que tem para analisar, vocês têm todos os números do processo que precisam. Aqui, na aba seguinte, vocês têm o cronograma, que foi autorizado, então, para essas parcelas, para pagamento. Então, teria que ser seguido esse cronograma. Temos a abinha de documentos. Aqui foi colocado o procedimento licitatório, mas a gente vai ter casos agora mais recentes em que está toda a documentação dentro do próprio sistema. Então, a gente vai ter desde requerimento, plano de trabalho, procedimento licitatório, contrato, autorizações de fornecimento, que são inseridas até pelo próprio concedente lá na avaliação. Como a gente sabe que muitos não estão avaliados, talvez os documentos não estejam lá, mas obrigatoriamente tem que estar no processo SGPE. Temos os dados, aqui se fosse portaria retificadora, eu não sei se tem, mas os dados da portaria original estão lá na primeira página. Pagamentos, aqui a gente vê os dados dos pagamentos, ele recebeu ali a última coluna, né? Ele traz os valores pagos.
Então, nesse caso até, a gente tem pagamentos a mais do que foram feitos, né? Esse caso específico, ele foi um caso em que, no caso de transferência especial, a gente só pode pagar posteriormente à apresentação do procedimento licitatório. O que eu tenho, então? Teve casos, e esse era um deles, em que eles apresentavam procedimentos licitatórios parciais. Então, a gente pagava dentro do montante das parcelas até o limite do que tinha sido apresentado. Eles poderiam, na sequência, apresentar, né, o restante, uma licitação complementar do mesmo objeto, e daí receberiam. Então, tem casos que vocês vão observar que as parcelas elas acabam não obedecendo, né, o cronograma inicial, porque o município ele não apresentou a licitação na sua totalidade. Vai acontecer muito nos casos, por exemplo, de equipamentos, em que tinha mais de um equipamentos e às vezes um dos equipamentos eles não conseguiam fazer a aquisição, né, no procedimento licitatório, e eles acabavam tendo que fazer uma outra licitação, mas já queriam aproveitar aquela, principalmente na questão das atas de registros de preço, que a gente tem ali a questão das validades, né, e eles não queriam perder os prazos. A gente tem ali a questão dos credores vinculados. São todos os credores que são verificados conjuntamente com o município, nesse caso, né? O beneficiário é o município. Esses credores vinculados são os credores, os fundos municipais, né? Vinculados ao município, e que se por um acaso uma desses também estiverem bloqueados, acaba impedindo a execução do beneficiário principal. O histórico ali fundo nem está cadastrado, né, Janu? Oi? Normalmente que são os impeditivos não estão nem cadastrados nesse sistema. A gente fez um levantamento, assim, e a gente acabou localizando bastante, assim. A maioria que eu pego, aí mando lá o de GIF para... E eles estão... Daí a gente acaba tendo que fazer o lançamento manual, porque não tem essa vinculação. Mas, assim, todos os credores... até para vocês já ficarem tranquilos, porque acontece muito dos municípios alegarem, mas esse fundo eu não movimento mais, né? Todos os credores, eles são vinculados ao listar credor do próprio SIGEF. Então, ele faz uma verificação automática com a Receita Federal. Qualquer desses fundos, a partir do momento que ele é feito eles inativam ele na Receita Federal, a gente atualizando ele no listar credor, ele já perde a verificação aqui. Então, volta e meia a gente está fazendo uma busca e um levantamento, e assim que por um acaso, né, algum município tenha, inativei o fundo, e está sendo verificado, porque daí ele acaba não atualizando as certidões, a gente pede que até comuniquem a gente, que a gente faz essa atualização lá dentro, e ele automaticamente, às vezes, pode até continuar aparecendo, mas se ele estiver inativo, ele não faz a verificação. Deixa eu ver se tem mais alguma. Aqui é só o histórico, se tiver, e o histórico de avaliação. Nesse caso, teve uma avaliação só. Mas pode acontecer de ter mais de uma avaliação. A ideia é que na funcionalidade de avaliação a gente possa avaliar parcialmente. E daí é onde vocês vão ver que caso tenha uma licitação, né, incompleta, é onde vai ter o aprovado parcialmente, e daí pode o gestor futuramente vir a fazer a complementação. O importante é que a gente só pode pagar o que for alimentado nessa tela como contratado. Esse é o limite. Embora a gente tenha, às vezes, 5 milhões em portaria, se ele só me apresentou 3 milhões de licitação, e eu alimentar ali no avaliar com esse valor, esse é o limite do meu pagamento. O sistema não vai autorizar a pagar a diferença.
Esse caso aqui, o Edson só entra lá no listar prestação de contas geral, só quero mostrar para eles como é que vai aparecer lá a prestação de contas. Na última ali tem o transferência, aí pode colocar o 2022, 3258. Ó, vocês, nessa funcionalidade, vocês podem daí buscar por transferência especial e ele vai trazer todas as prestações de contas. Nesse caso aqui já estão todas baixadas, mas por aqui fica mais fácil a busca para vocês, tá? Da nossa parte seria isso. Não sei se vocês têm alguma dúvida, pode falar. Tem uma dúvida bem específica, na verdade, de casos que vem acontecendo lá na nossa unidade gestora. Eles não têm passado o recurso da contrapartida pela conta do convênio simplificado ou da transferência voluntária. Nesse caso, a gente deve agir igual, como se fosse uma transferência normal? Não seguir o nexo de causalidade e glosa, pede a devolução do valor? Ou a orientação... Eles têm pagado o fornecedor diretamente da conta do município, que não é a da transferência, entendeu? Uhum. E depositam direto para o fornecedor. E não passam pela conta única, né? A gente já pegou casos assim e a orientação é a mesma já passada pela CGE. O único adendo que a gente faz é que tem aquelas questões tipo Finisa, que daí a própria legislação do convênio simplificado, ela tem uma cláusula que fala que quando forem recursos, né, em que tem essa obrigatoriedade da movimentação ser por outra conta, daí a gente tem que observar. Mas o que a gente pede? O contrato com Finisa, toda a comprovação de que o recurso daí a movimentação, as saídas, o extrato também dessa conta. Então, a gente pede que sejam solicitados comprovantes de toda essa movimentação e da comprovação. Tem mais alguma dúvida, gente? Aí, nesse caso, também teria que calcular os rendimentos também de devolução, Isso, né? O que a gente orienta nesse caso claro, verificando toda a questão, né, de aplicação corretamente no objeto que estava previsto na proposta. A gente teve casos, por exemplo, em que o que estava na portaria não foi o executado. Então, assim, aí é uma questão que não tem como ressalvar, porque o objeto foi totalmente desvirtuado, né? Mas nesse caso em que a gente consegue verificar, né, a aplicação correta, o que a gente pede no fundo que ele deveria estar aplicado na conta única do convênio. Geralmente o Banco do Brasil faz uma cartinha, né? Eu sei que eles estão demonstrando como calcular aí alguma questão de rendimentos, mas a gente lá internamente geralmente pede que eles solicitem ao Banco do Brasil, naquele fundo de aplicação, dentro daquele período, qual que era o rendimento daquele valor que não ficou aplicado durante aquele período. E daí, com base nisso, a gente utiliza para fazer a devolução para a conta do convênio. Era isso, gente. Agradeço a participação de vocês e boa sorte nessa empreitada. Obrigada. Só rapidamente, sim, a gente vai disponibilizar a apresentação, tá? E aqui no site da Secretaria da Fazenda, se vocês vierem aqui, em informações, clicarem por área, tem a diretoria de gestão de fundos, tá? A gente aqui tem os fundos administrados lá pela secretaria, então podem clicar aqui no fundo social. E além de algumas orientações gerais, né, de questão de competência, a gente tem questões de contato, legislação, então toda a legislação aplicadas, né, a questão de convênios simplificados, transferência especial, vocês encontram aqui, as emendas constitucionais também. Aqui a gente tem o checklist, tá? Aqueles modelinhos que a gente mostrou ali, eles estão disponibilizados aqui.
Aqui ó, é o modelinho de conciliação bancária, ele está aqui já em Excel para ser baixado. A gente fez a atualização desses documentos ontem, então estão todos revisados. Né? Mas se alguém por um acaso depois, claro, ficar com alguma dúvida, pode também fazer o contato lá conosco. Aqui tem orientações gerais, né? Questão da marca de governo, isso aqui também a gente vai colocar, porque teve uma atualização recente, a gente vai colocar o mais atual aqui para vocês, mas similar a outras questões, né, de identificação tanto na placa de obras, quanto também dos equipamentos, segue a mesma questão do manual da marca, né, para identificação das parcerias. E aqui a questão de transparência, que é o do DART-TEV. Até, não sei se tu estava com o DART aberto aqui já. Ó, esse aqui é um município, né? Município de Praia Grande. Esse aqui já é, só vou voltar um pouquinho aqui. Mas aqui é a telinha inicial, por exemplo, eu vou pegar só. Aqui seria para verificação, né, do DART normal, que seria para os convênios, e aqui a gente fez uma adaptação, né, já com esse modelo muito bem pensado pela CGE, de compilação das regularidades. E daí foi desenhado, então, para aplicação das regularidades ao convênio simplificado. Então, clicando aqui, esse aqui eu peguei um fundo, né? Mas aí tem todas as regularidades vistas e se tivesse credores vinculados, ele apareceria aqui também. A questão da legislação, vocês podem verificar aqui o que cada regularidade, né, está prevista na legislação e por que ela é exigida. E daí, então, aqui, né, como a gente já tinha comentado, tem certidões que não são verificadas, né? Por exemplo, aqui é só Casan e Celesc. E a LRF, CRP, por exemplo, para a questão de fundos, ele também não é verificado. Mas aí fica a critério de vocês, até para verificar se o lançamento, talvez, né, de uma irregularidade na prestação de contas foi corretamente parametrizado aqui no DART, caso vocês sintam a necessidade, tá? Agradecer, então, ao diretor Francisco e a equipe, né, por estarem capacitando vocês, contribuindo nos convênios simplificados também, nessa nova sistemática que o grupo aqui vai começar a analisar. Na sequência, eu vou passar a palavra para a Tatiana, para ela concluir a apresentação dela de ontem. Depois, na sequência, eu vou pedir ao Barbosa para apresentar o monitoramento das prestações. E aí, no final, o Ricardo e eu encerramos. Então, pessoal, vamos lá. O que eu vou conversar hoje com vocês é sobre a atualização monetária e juros de mora, quando é caso de glosa, né, que a gente tem que pedir o ressarcimento ao erário. Não era para ter nada vermelho, mas acho que eu passei o negócio errado para isso. Mas vamos lá. A gente tem aqui inicialmente um conceito, né, de atualização monetária, né, que é a correção dos valores ao longo do tempo, para a gente evitar a perda de poder aquisitivo da moeda. E a atualização monetária ela é baseada em índices oficiais. Normalmente são os índices que medem a inflação nos períodos, né? E ela é periódica, né? Mês a mês são liberados esses índices. Já os juros de mora são encargos financeiros e eles são... Pode passar. Eles funcionam como uma sanção pelo não adimplemento pontual da obrigação pactuada. Aqui, por inadimplemento, a gente considera o desrespeito a qualquer obrigação do conveniente, né? Então, quando
quando eles infringem alguma vedação ou movimentam o recurso de alguma forma indevida, a gente considera que é um inadimplemento. E então tem a incidência dos juros de mora. Os índices de atualização monetária mais comuns, né, que a gente ouve falar todo dia por aí, é IPCA, INPC e IGPM. E os nossos decretos, o decreto 1196 prevê que a atualização monetária é pelo INPC, e o decreto 127 prevê que é o índice fixado pela Corregedoria Geral de Justiça do Estado de Santa Catarina. E a gente indica para vocês que vocês usem lá a tabela, uma planilha pronta do TJ para fazer os cálculos quando for necessário. A natureza jurídica dos juros de mora é uma instituição legal, né? Ela é prevista no Código Civil. E a mora ela se caracteriza pelo inadimplemento, né? de uma obrigação, e ela tem um caráter compensatório, né? Que visa compensar o credor pelos prejuízos decorrentes do inadimplemento. A definição da taxa de juros de mora ela pode ser legal, né? No Brasil, a gente tem na própria Constituição é fixado que o juros de mora ele não pode ultrapassar 1% ao mês, ou ela pode ser contratual, né? Nos contratos bancários, por exemplo, normalmente são previstas outras taxas de juro. Na legislação brasileira existe a vedação do anatocismo, que é a prática de calcular juros sobre juros, né? Aí a gente tem um exemplo, ele pode passar, um exemplo ali, né? Se você deve R$1.000 a uma taxa de 5% ao mês, no primeiro mês você deve R$1.050. No segundo mês você calcula os 5% sobre o 1.050, resultando em 1.102. Isso seria o juros sobre juros que é vedado na legislação. Para a gente fazer o cálculo dos nossos juros, a gente não faz isso, a gente faz o juros simples, né? E essa planilha que a gente sugere que vocês usem lá do TJ, ela já é de juros simples, então pode usar ela tranquilamente que a gente não vai ter problema com isso. No decreto de termos de fomento e colaboração, a regra ali está no artigo 44, parágrafo 1º, que diz que sobre os recursos a serem restituídos incidirá a atualização monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês. E no parágrafo 2º tem a regra dos marcos temporais para a gente fazer o cálculo. Ele diz que nos casos em que não for constatado o dolo da organização social e sem prejuízo da atualização monetária, não haverá incidência de juros de mora sobre o dano apurado no período compreendido entre o final do prazo para avaliação da prestação de contas e a data em que foi ultimada a apreciação pelo concedente. O objetivo desse artigo é suspender a incidência dos juros de mora no período que o Estado que está em atraso, né? Então, se vence o prazo para análise da prestação de contas, o juros de mora para de incidir sobre aquele débito e ele só volta a incidir no momento que a gente conclui a prestação de contas e notifica o devedor. Vocês devem usar bastante isso, né? Se encontrarem motivos para glosa, porque são processos antigos que já estão com esse prazo da análise da prestação de contas vencido, né? Então vocês vão se utilizar bastante desse artigo. E a segunda hipótese ali de suspensão da incidência de juros de mora é da data da aprovação da prestação de contas até a data da comunicação de sua anulação. Isso aqui eu acho que vocês não vão usar, são casos assim que a prestação de contas foi aprovada e daí depois houve notícia de alguma fraude, de alguma situação que fez com que o Estado reabrisse o processo de prestação de contas e reavaliasse essa prestação. Não é o caso de vocês, né? Vocês vão pegar só o que realmente está pendente de análise. A restituição ela vai ser na conta específica da parceria, com vistas a garantir que os recursos para a conclusão do objeto, isso seria no caso dos instrumentos que ainda estão em execução, que a conta da parceria ainda está aberta. No caso de vocês, como já está tudo extinto, a devolução vai ser na conta do concedente, né, o que está previsto ali no inciso 2º. E agora, com relação à data de início e fim da incidência, né?
A atualização monetária, ela incide desde o momento do repasse do recurso até o recolhimento dos valores. Mesmo no caso do termo de fomento e colaboração, não tem a suspensão da incidência da atualização monetária, só fica suspensa a incidência dos juros de mora, tá? Bom, é aqui o que eu já tinha explicado, né, sobre a incidência dos juros de mora, a data inicial dela é o momento da irregularidade, do inadimplemento, né? Então, no momento em que se concretizou aquela operação irregular, né, o pagamento indevido, por exemplo, começa a incidir os juros de mora, e o fim vai ser também o momento da restituição, mas considerando que tem esses casos em que a incidência fica suspensa. Já no decreto de convênios, as regras sobre atualização monetária e juros de mora estão ali no artigo 72. Diz que o conveniente deverá restituir atualizado monetariamente desde a data do recebimento e acrescido de juros de mora desde a data do inadimplemento. Então, a regra para início da incidência, tanto da atualização monetária quanto dos juros de mora, ela é igual, né, no caso do termo de fomento e colaboração e do convênio. Só que no caso do convênio, não existe regra que suspenda a incidência dos juros de mora. Então, no caso do convênio, vai incidir durante todo o período, tá? Mesmo estando com atraso na análise da prestação de contas, a gente não tem um dispositivo legal que autorize a suspensão da incidência dos juros de mora. Um pouco em relação aos juros de mora, já falei também. Aí aqui, eu não vou ler para vocês, pode ir passando, né? Eu não vou ler para vocês, mas no material tem um roteirinho ali de como proceder para fazer o cálculo da atualização monetária dos juros de mora, tá? Um passo a passo mesmo, assim, de módulos do sistema que vocês vão entrando, quais documentos que vocês devem juntar. Isso vai ficar ali no material para vocês. Pode ir só até onde tem o link para... Aí. Daí a gente disponibiliza ali o link do TJ, onde vocês vão encontrar a planilha que a gente orienta que vocês usem. Aqui eu peguei os printzinhos da tela, né? Vocês vão entrar ali no site do TJ, identificar aquele banner verdinho ali onde diz Corregedoria Geral de Justiça, aí o botãozinho ali da Contadoria Judicial Estadual, e daí vocês têm ali uma relação de documentos e vocês vão localizar ali a planilha de atualização monetária simples. Quando vocês clicarem ali, vai fazer um download de um documento, que é uma planilha de Excel que tem essa carinha assim, ó, toda coloridinha, toda bonitinha, para vocês usarem. E daqui a gente tem um caso hipotético, né, que a gente formulou para a gente fazer um cálculo hipotético, demonstrar para vocês como é que a gente faz esse cálculo. Então, aqui no nosso caso hipotético, no dia 8 de junho de 2022, teve um repasse de recurso no valor de R$100 mil. No dia 15 de fevereiro de 2023, teve um pagamento indevido de R$10 mil, sem dolo. Digo sem dolo porque se tivesse dolo, não teria a suspensão da incidência dos juros de mora. E eu quero mostrar para vocês como faz o cálculo da suspensão. Aí, no dia 30 de abril, eles entregaram a prestação de contas e, considerando os 150 dias de prazo para análise, o prazo terminaria no dia 27 de setembro de 2023, mas a análise só foi concluída efetivamente no dia 30 de novembro de 2023. E a restituição ao erário só aconteceu no dia 30 de setembro de 2024, quase um ano depois. Então, como é que a gente vai fazer a continha ali? A incidência da atualização monetária vai ser a partir do repasse, que é lá o dia 8 de junho. Já a incidência dos juros de mora vai ser a partir do dia 15 de fevereiro, que foi a data do ilícito, do pagamento irregular, até o dia 27 de setembro, que era o prazo para a finalização da análise da prestação de contas. No período de 27 de setembro a 30 de novembro, fica suspensa a incidência dos juros de mora, mas não da atualização monetária. A atualização monetária continua correndo. A partir do dia 1º de dezembro, que é um dia depois da conclusão da análise da prestação de contas, volta a incidir os juros de mora
até o dia 30 de setembro, quando é realizada a restituição ao erário e a situação fica regularizada. Pode passar. Então, a gente tem que, como tem esse prazo, essa suspensão da incidência dos juros de mora, a gente tem que fazer o cálculo em 2 etapas. Ali na primeira coluna, a gente vai indicar o valor original do débito, né, que são os R$10.000, a data inicial da correção, que é o dia 8 de junho, a data do repasse, e a data final, que é o dia 27 de setembro de 2023. A data do repasse ou quando ele fez o pagamento Do devido? repasse. É estranho, né? Mas o decreto diz, assim, literalmente, que a incidência da atualização monetária é a partir do repasse. Também acho estranho. Esquisito, né? Porque ocorreu o pagamento indevido em outra data. Tem a suspensão dos juros quando não há dolo a suspensão dos juros. Mas os juros, a cobrança dos juros, no termo de fomento, não é também considerado dolo? Pelo menos tinha um... Não, cobrança de juros, o que o artigo lá diz, vamos voltar no artigo... É o parágrafo 2º, inciso 1º. Ó. Nos casos em que não for constatado o dolo da OSC ou seus prepostos, sem prejuízo da atualização monetária, não haverá incidência de juros de mora sobre o dano apurado no período compreendido entre o final do prazo da avaliação da prestação de contas e a data em que foi ultimada a apreciação pelo concedente. O artigo fala da suspensão da incidência dos juros, mas quando não há dolo, ele tem direito a essa suspensão da incidência. Mas o artigo não diz que quando não há dolo não há juros. Foi por uma fala de ocorrência. Da parte da capacitação que a gente fez da outra vez. Até o exemplo que eu trouxe aqui de cálculo é o mesmo. A fala que não considerava, a gente não considerava dólar, não precisaria decidir os juros de mora, apenas atualização No período compreendido entre o final do prazo da avaliação da prestação de contas e a data em que foi ultimada. É que a gente está fazendo atualmente, né? Usando o agente especial, que é o governo atual. Então, tinha aquele prazo ali que só passou o tempo de análise. Então, não teria problema dos atuais. Teria que incidir o... Sim. Só não incide juros de mora se a análise está atrasada, se não incide. Incide até a data final de prestação de contas. De prazo. Eu não consigo ler o artigo de outra forma. Não sei se alguém tem, se mais alguém tem essa interpretação. Vamos seguir, então pode voltar lá pro exemplo, Edson. No 127 não vai ter juros Bom, então ali a gente já falou da coluna ali da correção monetária. E, então vamos para a coluna dos juros de mora. A gente seleciona ali taxa informada, 1%, que é a nossa taxa. E o período de incidência, nosso primeiro período, vai ser de 15 de fevereiro a 27 de setembro. E daí a gente tem ali a planilhazinha embaixo, que indica o valor corrigido e o valor dos juros no período. Daí, a partir do dia 27 de setembro, o nosso prazo ficou suspenso, né? Então, e ele vai voltar a... Ele vai voltar a incidir lá no dia 1º de dezembro. Daí, com relação aos juros de mora.
O retorno da incidência é logo depois, né? No dia seguinte já volta a incidir a atualização monetária e ela vai incidir até o dia 30 de setembro. Já os juros de mora só voltam a incidir no dia 1º de dezembro, que é o dia seguinte da conclusão da análise, e vai até o dia... Acho que eu botei errado ali. Seria até... É 30 de setembro, na verdade, ali. Tá? Depois eu vou... Antes de mandar o material para vocês, eu corrijo. Tá errando com toda essa experiência, imagina a gente. Eu sou péssima digitadora, vocês não têm noção. E daí a gente tem ali um novo valor atualizado, né? O valor corrigido passou para 10.789 e o valor dos juros nesse segundo período foi para R$ 1.064. E daí agora a gente tem que fazer uma consolidação desse cálculo. Pode passar, Edson, para a próxima.